Olá, meus irmãos! Estamos aqui para concluir um módulo tão precioso que o Senhor tem trazido tanta clareza aos nossos corações acerca do entendimento da igreja no fim dos tempos. Se você não teve a oportunidade de assistir às outras aulas, eu quero encorajar você a, antes de seguir com essa, vá lá, assista às aulas anteriores no nosso canal do YouTube, no nosso site, para que você possa receber o raciocínio completo, o entendimento completo e depois chegar até aqui na conclusão. Porque verdadeiramente estamos sendo enriquecidos pela palavra de Deus e encorajados a assumirmos um padrão de verdade de uma igreja preparada para os dias do fim. Nós não devemos temer a grande tribulação e nós não devemos temer os dias do fim, pelo contrário, nós precisamos ansiar por esse glorioso tempo para o glorioso dia do encontro com o nosso amado Senhor Jesus. Então, antes de começarmos essa aula, eu quero pedir para você orar junto comigo, coloque a mão no teu coração e vamos pedir o auxílio do Espírito Santo para esse entendimento. Amém? Coloque a mão no teu coração, se você pode. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui gratos por tudo que o Senhor já falou e nos ensinou até aqui. E eu quero te pedir agora, Senhor, conclua em nosso coração esse entendimento, para que nós possamos dar uma resposta adequada ao Senhor, para que nós possamos nos posicionar de forma adequada ao Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, fortaleça o nosso ânimo, a nossa fé e a nossa coragem para viver de acordo com tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Fale aos nossos corações, conclua esse módulo de entendimento a nós, é o que eu te peço, orando por cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Sabe que todo entendimento só fica claro se for entendido do começo ao fim. Por isso que quando você pega alguma coisa pela metade, você precisa estar muito atento e ter disposição para ir ao início, porque nós só vamos entender o fim se entendermos o começo. Só vamos entender o destino se entendermos a origem. A palavra de Deus é tão fiel, que ela nos revela o fim, mas primeiro ela nos revela a origem. Se você se converteu agora, está ouvindo o evangelho agora, vá a Gênesis. Entenda como tudo foi formado. Vá nos escritos que foram deixados na antiga aliança. Para que nós possamos entender a graça, nós precisamos entender aquilo que foi antes dela. Para que nós possamos entender a salvação, nós precisamos ter noção do pecado. Para nós entendermos a bondade de Jesus na graça, nós precisamos entender a justiça de Deus na lei. Por isso, meus irmãos, eu quero te encorajar a estudar as Escrituras em sua completude. Não só ler pontos e trechos específicos da Bíblia. Sim, qualquer coisa que você ler das Escrituras vai te encorajar. Qualquer coisa que você ler das Escrituras, qualquer coisa vai te alimentar. Mas é só o entendimento completo que vai te esclarecer. Se você quer ser alguém que não caminha por experiências, mas caminha por convicção, você precisa entender a completude bíblica. Se você quer verdadeiramente andar seguro nesses dias, sabendo para onde vai, você precisa ter completude bíblica. Comece em Gênesis e termine em Apocalipse. Com certeza você vai ser um crente encorajado a perseverar. Amém? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo para a conclusão desse raciocínio sobre a igreja nos dias do fim, em Mateus capítulo 24, para que nós possamos dar seguimento ao que Jesus tem para nos ensinar. A partir do versículo 32, a palavra de Deus diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam
e as suas folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, depois estarão no campo. Então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Versículo 42, por favor, entenda. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão. Olha que coisa profunda que Jesus está nos ensinando na conclusão, versículo 43. Mas considere isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aleluia! Por isto, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Uau! Nós precisamos nos apegar às palavras que Jesus disse. Muitas interpretações nos ajudam, mas só o que nos define são as puras e preciosas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escute, meu irmão, Jesus está dizendo na conclusão do sermão dos dias do fim. Ele conta uma parábola de uma figueira e ele diz que quando a gente olha para as folhas, os ramos se renovam, as folhas brotam, a gente sabe que está próximo o verão. Ele está dizendo, nós não estamos esperando as folhas brotarem e os ramos se renovarem, não, nós estamos esperando o verão. Mas nós só vamos saber que o verão está chegando se nós olharmos para a figueira. A nossa atenção precisa estar na figueira para poder discernir quando chega o verão, mas nós não estamos interessados na figueira, nós estamos interessados no verão. E Jesus também usa um exemplo muito interessante, ele diz, porque os dias do fim serão como nos dias de Noé. Os homens estavam comendo, bebendo, eles estavam casando, dando-se em casamento, vivendo uma rotina de vida comum, até o dia que Noé entrou na arca. E eles não perceberam só quando veio o dilúvio. Só quando o dilúvio aconteceu que os homens perceberam, e já era tarde demais. Jesus também dá um outro exemplo, depois dizendo sobre o pai de família, que se ele soubesse quando vem o ladrão, ele se prepararia e não permitiria que a sua casa fosse roubada. Toda a conclusão do ensinamento profético dos fins dos tempos, Jesus está dizendo, pare para pôr toda a sua atenção na antecipação e não propriamente nos fatos. A maior atenção que Jesus nos dá é na antecipação daquilo que nós esperamos. Nós estamos esperando o verão, mas ele chama a nossa atenção para entender a figueira que sinaliza o verão. Nós queremos estar protegidos do ladrão. Por isso ele chama a nossa atenção a discernir quando o ladrão vem para se preparar e não ser roubado. Jesus precisa colocar em nós um senso de antecipação.
O problema é que muitos crentes querem saber qual vai ser a cor da roupa que o anticristo vai estar usando. Os crentes querem saber se Jesus ele vem montar no cavalo branco, se o cavalo branco dele... Não. Nós precisamos entender, primeiro, ansiar por esse dia. Segundo, nos antecipar para estarmos prontos para que esse dia aconteça. Eu não estou dizendo para você que você não pode saber como serão os fatos do grande dia. Sim, nós até prepararemos depois um outro módulo falando mais detalhadamente daquilo que entendemos acerca do dia. Mas o que precisa estar mais claro no meu e no seu coração hoje é entender que do que adianta saber os fatos do dia e não estarmos preparados para ele? Do que adianta saber se Jesus vai vir em dia de chuva ou se não vai ser dia de chuva, se vai ser nublado ou se não vai ser, como é que vai ser, que hora que vai ser, se nós não estivermos prontos para quando for? De nada adianta. Por isso a nossa responsabilidade, meus irmãos, é nos antecipar. É ser como um pai de família que sabe quando vem o ladrão. Por isso ele começa a preparar a sua casa. Aleluia. Ele começa a colocar grade na janela, ele começa a criar sensos de proteção. E quando Jesus conclui o sermão profético dos últimos dias, com o exemplo de um pai de família que sabe quando vem o ladrão e prepara a casa, isso é como uma bomba de entendimento no meu coração e precisa ser no seu também. Porque se um pai de família sabe quando vem o ladrão, qual é o senso que vai o armar? O senso de defesa, proteção. Então, se nós estamos esperando o dia do Senhor, muito mais vale a defesa do que o ataque. Muito mais vale um senso de proteção do que um senso de avanço. Se nós estamos aguardando o dia do Senhor, nós precisamos estar atentos ao que os nossos filhos estão assistindo na internet. Se nós estamos aguardando o dia do Senhor, nós precisamos estar muito bem atentos de como estamos lidando com os nossos irmãos em Cristo. Se nós estamos aguardando o verão, nós precisamos olhar para a figueira e permitir enxergar os ramos brotando. Porque o mundo vai dizer que a fé acabou, mas nós vamos olhar para a casa do Senhor e ver o fogo ardendo no altar. Nós precisamos ter um senso de defesa em nos proteger da incredulidade, em nos proteger da imoralidade, em nos proteger do ateísmo, em nos proteger do avanço da iniquidade, como foi dito na aula anterior. Se eu estou aguardando o dia do Senhor, o senso de antecipação vai me levar a medidas defensivas. Hoje, tudo que o mundo apregoa é perigoso demais para viver naturalmente. O avanço das redes sociais, o avanço da comodidade, o avanço do conforto, o avanço da facilidade, tudo isso é perigoso demais para viver sem um senso de atenção. Eu não posso perder o meu amor por Deus e a santidade da minha família. Jesus está dizendo no versículo 42, grife aí na sua Bíblia o versículo 42. Ele diz, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não sabeis. Por isso que nós somos distraídos quando nós colocamos toda a nossa atenção em saber o dia e nos distraímos em entender o modo. O que o Senhor está chamando a minha atenção e a sua atenção nesse módulo, nessas 4 aulas que são um despertamento para nós, é antecipe-se. Entenda como você tem que se comportar hoje e não se preocupe quando o amanhã chegar. Se você sabe quando vem o ladrão, escute, prepare bem a sua casa, coloque grade nas janelas, coloque um bom cadeado nas portas.
Não se preocupe, quando ele chegar, ele não vai ter brechas para entrar. Se você está aguardando o verão, prepare o tempo, prepare o ambiente, prepare as roupas, para quando o verão chegar você se alegrar. Querido, por favor, entenda. Jesus está nos chamando para um senso de antecipação. Eu quero concluir esse entendimento com você em Mateus capítulo 25. Versículo 10 em diante. Mateus 25, do 10 em diante. Diz assim: E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mais uma vez, Jesus nos chama. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O versículo 13 de Mateus 25 é exatamente o versículo 42 de Mateus 24. Vigiai, porque não sabeis o dia e a hora. Agora eu quero te chamar a estudar a parábola das 10 virgens e você vai ver que a maior ênfase dessa passagem não está no azeite, não está na prudência. A maior ênfase dessa passagem está no tempo e no posicionamento. No versículo 1 dessa passagem, as virgens tomam as suas lamparinas e saem. Só que a voz que anuncia o tempo para sair só vem no versículo 6. Fala de uma igreja que saiu antecipadamente, não discerniu o tempo. No versículo 1, elas tomaram as lamparinas e saíram, mas só no versículo 6 veio a voz de comando para sair. Eis o noivo. Mas por que é que antes elas adormeceram? Por que é que antes elas estavam quase com as lamparinas apagadas? Por quê? Porque elas saíram antes do tempo. Elas não esperaram a voz de comando. Elas estavam tão ansiosas para o dia que não se atentaram para a antecipação, a preparação anterior. Elas estavam tão ansiosas para o encontro com o noivo que elas não esperaram a preparação para dos dias anteriores. Elas estavam tão ansiosas que elas mesmas pegaram as lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Mas se elas estivessem atentas, elas diriam: ei, peraí, por mais que nós queremos nos encontrar com o noivo, a voz ainda não veio. O comando ainda não aconteceu, vamos permanecer vigilantes à voz de comando. Todas elas dormiram. A Bíblia diz: tardando o noivo, elas dormiram. Por que é que elas dormiram? Porque não, Jesus não se atrasa. Tardando o noivo, porque elas se anteciparam. Deus vem com o Filho no tempo exato, mas nós precisamos entender qual é esse tempo. Escute, o alerta da passagem das 10 virgens é: estejais vós atentos, vigilantes, prontos, para quando a voz de comando vier, nós possamos sair ao encontro dele. Enquanto essa voz não vem, não sai, fica calmo. Se prepare, esteja vigilante. Escute, quando o versículo 6 diz que a voz de comando veio, se levantaram as noivas e prepararam as lâmpadas. Escute, no versículo 10 diz que as noivas nécias elas estavam com as lamparinas acesas. A Bíblia diz que as lamparinas delas iam se apagando no versículo 8. As lâmpadas estavam se apagando ainda, mas ainda não estavam apagadas.
Só que elas traduziram, escute, a experiência delas com a realidade de Deus. Elas pensaram, nós já saímos uma vez e demorou. E elas pensaram, agora veio uma voz de que o noivo está chegando. Provavelmente vai demorar também. Nós temos a lamparina acesa, mas vai apagar. E elas se preocuparam em ir comprar o azeite para manter a lamparina acesa, porque elas traduziram a experiência dela com a realidade de Deus. Queridos, escute, nós não podemos traduzir a nossa experiência de 2000 anos para com a verdade e a realidade de Deus. Senão nós vamos dizer assim, mas já faz 2000 anos que estão dizendo que Jesus vai voltar. Ainda dá tempo de eu sair para cuidar da minha vida. Já faz 2000 anos que disseram que Jesus está voltando. Ainda dá tempo de eu sair para comprar azeite, de eu se preocupar com a minha lamparina. Querido, por favor, ouça o apelo que eu estou fazendo a você aqui no nome de Jesus. Não dá tempo de você sair para procurar cuidar da sua própria lamparina. Você precisa estar posicionado, aguardando o noivo em espera. A lamparina está acesa, é o que importa. Permanece posicionado, esperando ao Senhor. Não traduza a experiência de 2000 anos com a realidade de Deus, porque Ele pode vir no momento em que você não espera. Ouça, versículo 10 diz que aquelas noivas, elas não ficaram porque elas não tinham azeite. Elas ficaram porque elas não estavam na posição. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam o quê? Apercebidas, entraram com ele nas bodas. E as que estavam apercebidas entraram com ele. Eis que estavam apercebidas, por favor, entenda. Quem vai reinar com Cristo, quem vai se encontrar com Ele nos ares, não são os bons, não são os talentosos, não são os que têm azeite, são os que estão esperando, os que estão apercebidos. São esses que vão se encontrar com Ele nos ares. Meu Deus, eu preciso que você entenda isso. Não se distraia pensando, não, mas eu não tenho um currículo, eu preciso ter uma profissão melhor, eu preciso abrir uma igreja, eu preciso ter um ministério, eu preciso cantar na igreja. Não se distraia. Tudo que você precisa é manter a chama do seu coração queimando em aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele diz que mais tarde chegaram as virgens e o Senhor disse, eu já não vos conheço mais. Versículo 13, ele termina dizendo, vigiai. Eu quero concluir esse entendimento com você, querido, fazendo o mesmo apelo que o Senhor fez. Vigiai. Não se preocupe com o verão. Olhe para a figueira, ela vai mostrar os sinais. Não se preocupe com o ladrão. Olhe para a tua casa e proteja. Não se preocupe com a lamparina. Continue na posição de espera. Amém? O Senhor virá, isso é fato. Ele pode vir amanhã ou pode vir daqui a 100 anos, não importa. O que importa é que eu e você hoje precisamos estar prontos, esperando por Ele. Amém? Coloque a mão no teu coração e vamos pedir para que o Senhor injete em nós uma dose de ânimo e de coragem para mantermos a nossa vida prontos, perseverantes e ansiosos por esse grande dia. Senhor, nesse momento, eu peço auxílio ao Teu Espírito para encontrar cada um dos meus irmãos, para que a Tua presença possa invadir cada lar, que a Tua presença pode invadir, Senhor, possa invadir cada lugar agora que alguém está acompanhando essa aula, e que haja uma manifestação poderosa do Teu Espírito, trazendo uma conclusão no entendimento de cada um, de que o Senhor virá sim, e que essa certeza nos desafia a estar hoje atentos, vigilantes e prontos, para que quando o Senhor chegar, nós possamos subir agarrados em Ti.
Pai, eu abençoo cada família que está representada aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe com esse entendimento. É um privilégio poder estar aqui, compartilhando a palavra de Deus com cada um de vocês. Você que não desfrutou das outras aulas, corre lá no nosso site, no canal do YouTube e veja com certeza o conteúdo que vai enriquecer você. E fique atento para as próximas aulas e para o próximo módulo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E aí, você gostou do conteúdo dessa aula que acabou de assistir? Eu tenho certeza que sim. Então eu quero te convidar para já agora acessar a nossa playlist e ver todas as aulas que nós temos disponíveis exclusivamente para você. E não se esquecer de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder as próximas aulas assim que elas forem postadas. Eu conto com você, até as próximas aulas e Deus abençoe!